Quarta-feira começa ainda com quase 170 bloqueios em rodovias federais por protestos ilegais contra a vitória de Lula nas eleições do último domingo. A maioria das manifestações se concentra em Santa Catarina. São pelo menos 37 interdições. No Mato Grosso, cerca de 30. Até agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 563 bloqueios foram desfeitos. Ao longo da terça-feira, essas interdições, que a gente não pode chamar de paralisação, de greve, tem gente classificando disso por aí, né? E a greve. Não é greve de nada, gente, é interdição mesmo, é bloqueio, feitas por apoiadores de Jair Bolsonaro, afetaram os serviços de saúde, prejudicaram pacientes em estado grave, causaram um desabastecimento em algumas regiões do país e impediram entrega de mercadorias. Por isso a gente aciona agora a reportagem do Rio de Janeiro. A Luana Bernardes está por aqui para trazer essas atualizações para a gente. Bom dia, Luana. Oi, bom dia, Carla, Sheila e Megali. Esses bloqueios ilegais e antidemocráticos geram transtornos e provocam já desabastecimento em algumas partes do país. Atualmente, agora nesse momento, segundo a PRF, são 17 unidades federativas com bloqueios ou interdições, como você disse. A principal ocorre em Santa Catarina, que tem 37 bloqueios, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente vê as histórias de pessoas que são impactadas aí por esses bloqueios, né? No Rio Grande do Sul, o ouvinte da Band News FM, Everton Forte, enfrentou dificuldades para visitar a mãe, que está internada por causa desses bloqueios. Voltei em Capão da Canoa e eu tô tentando ir lá no feriado e meus primos que moram ali em Morro Alto, Maquiné, disseram pra não vir porque eles estão trancando tudo pra ninguém passar, entendeu? Então tá complicado, né, cara? A gente tá tentando se deslocar e impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, o ouvinte Nilson Tovar teve que interromper a viagem por causa dos bloqueios aqui no Rio de Janeiro. Ontem, devido às manifestações, eu acabei dormindo num hotel no Rio, saí do Rio às 3h50 da manhã, sentido Arraial do Cabo. Até agora a viagem tranquila, passei já por Manilha, não vi nada. Aqui no Rio de Janeiro, segundo a PRF, nesse momento não temos interdições ou bloqueios em estradas e rodovias que cortam o estado do Rio, né? A gente teve a participação de alguns ouvintes mais cedo que relataram aí essa desmobilização, principalmente na rodovia Presidente Dutra, que foi o local que concentrou o principal bloqueio aqui no Rio de Janeiro, no trecho de Barra Mansa, no sul do estado. Alguns ouvintes relataram que não viram mais bloqueios realmente hoje de manhã, mas muita sujeira na região, na rodovia. E ainda há muitas preocupações, né, diante desses bloqueios. De acordo com a Associação Brasileira de Centro de Diálise e Transplante, esses bloqueios podem causar riscos ao tratamento de pacientes em diálise. Segundo a associação, em algumas clínicas, os estoques de insumos e medicamentos para realizar o tratamento de pacientes renais já começou a ficar em estado crítico, né? O presidente da Associação Médico Nefrologista Youssef Ali Meri Júnior mostrou preocupação com essa situação. Todo o sistema de diálise no Brasil todo depende exclusivamente do transporte, seja os transportes de pacientes, seja o transporte dos insumos para que a gente possa fazer diálise. Então, nesse momento, nós estamos muito apreensivos porque existem inúmeros pontos de paralisação que pode prejudicar e muito a vida de quem precisa de fazer hemodiálise. E não só a questão de saúde, né? A Associação Brasileira de Empresas Aéreas afirma que os bloqueios ilegais geram risco também para o desabastecimento de combustível em aeroportos ao longo do feriado de finados, né? Ao longo do feriado de hoje. Em nota divulgada ontem, a ABAR informou que alertou já autoridades sobre o impacto gerado na malha aérea em decorrência de pontos de interdições. De acordo com a associação, a estimativa das empresas aéreas é de que se o cenário atual continuar dessa forma, o setor pode enfrentar problemas de abastecimento. O presidente da ABAR, Eduardo Sanovic, diz ainda que o transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, né, prejudicando inclusive atividades essenciais, como transporte gratuito de órgãos e transplantes
e o envio de cargas. Isso pode gerar um impacto muito sério, porque pode complicar o abastecimento em diversos aeroportos, com a não chegada do querosene de aviação, está impedindo a chegada de nossos tripulantes, pilotos e comissários aos aeroportos e impactando passageiros. Em relação aos supermercados de pelo menos 8 unidades federativas já enfrentam problemas com abastecimento por causa dos bloqueios ilegais. Aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas já relataram o encarecimento de alguns produtos na central de abastecimento que fica na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, e já há relatos de falta de produtos em alguns estabelecimentos comerciais. Bom, e a gente sabe, né, Luana? Ontem mesmo a gente falava sobre isso, sobre o efeito manada que é provocado, que é disparado a partir desse tipo de informação de possibilidade de desabastecimento, por exemplo, nos combustíveis, né, dos combustíveis nos postos. Mas é isso, a tendência é de que tudo se equilibre, se normalize nos próximos dias, uma vez que essas rodovias estão sendo liberadas, né? Ou pelo menos parte delas está sendo liberada nesse momento. Então a tendência é de que as coisas vão voltando ao normal.